Estamos aqui no Monte Sinai, buscando a face do Senhor, nosso Deus. Neste momento, vou deixar um versículo para a reflexão daqueles que estão contemplando e ouvindo esta mensagem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 14 e no versículo 6, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem faz uma pergunta, meu amigo, minha amiga, certamente deseja uma resposta. E aqui no contexto deste capítulo bíblico, que é o quarto evangelho, Jesus estava encerrando o seu ministério na terra, a sua obra na terra. E então, um dos apóstolos lhe faz uma pergunta e diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus foi sucinta, objetiva e esclarecedora. Jesus respondeu-lhe dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, querido telespectador, na verdade, Jesus respondeu a Tomé de maneira precisa, e ele fez uso de 3 palavras que fazem parte da nossa vida diária. A primeira palavra, caminho; a segunda, verdade; e a terceira, vida. Sem caminho nós não andamos. Para chegarmos até a este Monte Sinai, trilhamos um caminho. E Jesus usou uma linguagem figurada, uma metáfora, para dar um entendimento espiritual que ele era o único caminho que leva o homem à salvação, à vida eterna. Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sem caminho nós não andamos, sem verdade nós não sabemos, e sem vida nós não vivemos. Em Jesus como caminho temos orientação, diretriz para a nossa vida. Em Jesus como a verdade temos iluminação para o nosso viver. Porque uma certa feita, aqui mesmo neste evangelho, no evangelho de João capítulo 8, 12, Jesus disse, versículo 12: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Existe a escuridão espiritual. Existe muita gente por este mundo afora que tem a visão física, porém não tem a visão espiritual. E Jesus então diz que essas pessoas elas estão andando nas trevas espirituais. Porém ele disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então ele é a verdade que ilumina, a verdade que ilumina. Jesus também é a vida. Em Jesus como caminho nós temos orientação. Em Jesus como a verdade nós temos iluminação. E em Jesus como a vida nós temos inspiração e por conseguinte a vida eterna. Pois está escrito também no Evangelho de João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra perdido, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São Paulo, na epístola pastoral a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, no capítulo 5 e no capítulo 2, e no versículo 5, ele também diz: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o caminho não é o pastor, o caminho não é o bispo, o caminho não é o missionário, o caminho não é o presbítero, não é o diácono, o caminho não é o santo X nem o santo Y, o caminho é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito, meu amigo e minha amiga, o sábio no livro de Provérbios diz que há caminho que ao homem lhe parece até direito, mas ao cabo, ao término, ao final deste caminho, conduz aos caminhos da morte. Quantas pessoas estão trilhando por caminhos que não dão esperança na vida, nem certeza na morte? São caminhos terríveis. O caminho dos vícios,
o caminho da idolatria, o caminho do desespero, o caminho da religiosidade, mas sem ter Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero declarar que Jesus, ele não foi, ele foi absoluto, ele não relativizou. Exemplo, tem gente que diz assim, não, todo caminho leva a Deus. É uma adágio popular que se diz, mas que não tem amparo, respaldo na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus não relativizou. Não, todo caminho leva a Deus, todo caminho leva a Deus. Olha, se eu pego um ramal que vai me levar por exemplo, uma certa feita, e várias vezes fiz esse na verdade, trajeto de Japeri, da Central a Japeri, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, da Central a Japeri, ao mesmo tempo eu não posso chegar a Santa Cruz. Por quê? Porque a direção é Japeri. Uma certa feita, na verdade, também eu tive uma experiência que eu precisava chegar a uma determinada cidade fora do Brasil e houve uma dificuldade, não é? Houve uma dificuldade, mas Jesus, ele é o caminho que nos leva ao destino certo, porque Jesus é o caminho que nos dá a vida eterna e nos leva aos céus. Eu quero finalizar esta breve palavra também dizendo que ele nos dá esperança na vida e certeza na morte. Quantas pessoas que estão trilhando por caminhos que não dão esperança na vida e certeza na morte, porque não tem esperança. Mas Jesus é o caminho da esperança, Jesus é o caminho da vida eterna. São Paulo chega a dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E ele diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho da vida, não é o caminho da morte. Uma certa feita ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Outra ocasião, no capítulo 5, versículo 24 deste evangelho, ele também disse, em verdade, eu vos digo. Jesus era o único que, quando ele queria ser bem contundente, eu estou falando a verdade, ele dizia, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, como você está ouvindo, meu amigo, quem ouve a minha palavra, como você está ouvindo, minha amiga, e tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra não entrará em condenação. Então Jesus é aquele que nos leva não à condenação, mas nos leva à vida eterna. Portanto, para finalizar também, eu quero destacar que não é preciso ser muito bom na gramática portuguesa, não é preciso ser muito bom na gramática onde esse evangelho foi escrito originalmente. Mas aqui no texto Jesus usou 3 artigos definidos. Ele não usou artigos indefinidos. Ele usou 3 artigos definidos. Primeiro artigo, antes da palavra caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não falou eu sou um caminho, então dava lugar a outro, dá margem a outro. Não. E aí o adágio popular teria base, que todo caminho leva a Deus. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade e a vida. Portanto, entregue a sua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Portanto, Jesus te dá esperança na vida e certeza na morte.